Novembro é feriado. Um bom dia para fazer um passeio, ler aquele livro que você nunca tem tempo de ler ou apenas descansar. Mas afinal, é feriado de quê mesmo? Proclamação da República. Proclamação da República? Proclamação da República. A Proclamação da República. Muito bem! Todo mundo com a história na ponta da língua. Há 119 anos, o Brasil deixava de ser regido pela monarquia. Vários foram os fatores que desencadearam a proclamação da República no Brasil. A causa mais importante foi, obviamente, a abolição da escravatura, não é? Na verdade, a escravidão estava bastante decadente e o Brasil até bastante atrasado em relação a tomar essa atitude, em conformidade com o que outros países tinham feito mundo afora. Então, a classe proprietária, na verdade, a classe agrária, não é? Os grandes proprietários agrários, sobretudo os cafeicultores, se sentiram muito desagradados de um regime com o qual eles achavam que tinha uma aliança perfeita, pétrea, não é? Então, a abolição da escravidão soou como um sinal de que esses laços tinham que ser rompidos a partir de então, e a classe agrária poderosa, agroexportadora, então constituiria o seu próprio regime político, naquele que podia confiar. A monarquia havia prometido uma série de vantagens aos militares e essas vantagens não foram concedidas, por um lado. Por outro, também havia os interesses sociais, os interesses previdenciários e ainda mais a questão do tratamento dos militares pelos governos monárquicos. E a outra causa também é que, ainda que a população brasileira seja majoritariamente uma população rural, não é? A maior parte da população vive fora das cidades, não é? No mundo rural, nas fazendas, nos pequenos vilarejos pelo Brasil afora, ainda assim a população urbana crescia consideravelmente no final do século. Isso era aliás, um movimento que acontecia em grande parte do mundo, até mesmo fora da Europa, não é? E o Brasil seguia este caminho também, com o crescimento das cidades da costa, sobretudo das capitais, e evidentemente mais para o Rio de Janeiro. Pelo menos para uma parte da população, sobretudo a letrada, havia já uma consciência, sobretudo a partir dos anos 70 do século XIX, de que o país estava bastante desatualizado e atrasado em relação ao mundo e que era preciso, enfim, que houvesse mudanças. No dia 15 de novembro de 1889, no Campo de Santana, aqui no Rio de Janeiro, uma figura marcante entrou para a história. Não dá para discutir, acredito que a mais importante seja Dom Pedro. Calma aí. De acordo com o que a gente decora no nosso ensino fundamental, que a gente está acostumado a ver em livros, Dom Pedro. Cavalo. Acho que é, né? Marechal Deodoro da Fonseca. Quem disse Marechal Deodoro da Fonseca acertou. República, do latim res publica, coisa pública, servir ao interesse comum. Há uma frase famosa, né, de um político da ocasião, que é bastante conhecida e divulgada, que diz que o povo assistiu bestializado, quer dizer, o povo assistiu entre surpreso de um lado e indiferente de outro, não é? Ao movimento republicano. Mas eu diria que, no fundo, a maior parte das pessoas estavam, de fato, eram muito preocupadas com a sua situação imediata, de como sobreviver. E a relação entre a mudança de regime e a sua sobrevivência imediata era uma coisa que, pelo menos aparentemente, não as tocava. Mas, com o tempo, passou a tocar, obviamente, não é? Agora, de certo modo, aos poucos, o povo, evidentemente, a massa da população, passa a ter esperança nesse novo regime. Desde o início, a República Brasileira é caracterizada pelo regime presidencialista. O poder está nas mãos do chefe de governo do país, na figura do presidente. Mas não pense que foi fácil governar o Brasil. Agora, o regime republicano tinha conquistado o poder e os militares eram proeminentes no novo regime. Bem, o que é que eles fariam exatamente em relação à classe militar? Então havia muita esperança, perspectivas mas ninguém sabia exatamente como fazer e o que fazer. Quer dizer, então esse também era um problema complicado.
Agora, fora isso, o outro era do ponto de vista das relações externas. Por exemplo, o que fazer das relações externas? A monarquia tinha, até aquele momento, considerado que muito mais importante para as relações externas brasileiras era a proximidade com os países da Europa. A República, como era, aliás, discutido já fazia algum tempo entre os republicanos, teria que mudar essa perspectiva. E a República já começa com esta grande necessidade. De 1889 até os dias de hoje, a história da nossa República é marcada por diversos personagens e fatos. Com todas as restrições que eu faço ao Getúlio Vargas, por causa do regime ditatorial que ele instituiu em 1937, ainda acho que o Getúlio foi um grande governo, não é? Provavelmente o mais importante governo que nós tivemos. Qual será o balanço desses 119 anos da República Brasileira? Eu acredito que o povo tem sempre que continuar tentando fazer a república dele. Agora, e quem está na elite, quem está roubando, quem está na corrupção também é povo. Então, é do povo. Eu acho que o povo tem que continuar lutando para fazer a república dele. A gente tem que tirar muito dos poderosos para poder ela ser realmente os representantes do povo, dirigirem os seus esforços para o povo, não é o que acontece. Tipo assim, eles meio que dizem, é o governo do povo e tal, mas todos sabemos que a verdade não é essa, né? Os esforços são sempre dirigidos para banqueiros, são sempre dirigidos para grandes empresas, para o interesse de outras corporações. O povo como um todo mesmo está sempre ou passando fome ou 1,5 milhão de semi-analfabetos ou analfabetos que nós temos no Brasil. Que quem governa mesmo eles fazem o que está na cabeça dele e tal, a elite, posso-se dizer. No Brasil ainda há muito resquício de uma cultura que não é uma cultura nem republicana, nem democrática, né? Mas aos poucos e continuamente isso vem se modificando. A ideia de que a coisa pública é algo que é do meu interesse, do seu interesse, do interesse de todo mundo, vem se tornando mais popular do que era há 30 ou 40 anos. E dá a sensação de que há uma participação popular muito grande, não é? Agora, de certo modo, não deixa de ser curioso também de ver que exatamente neste regime, não é, foi um regime de maior expansão dos interesses bancários, prosseguiu as privatizações. Apenas em 1985, reconquistamos a oportunidade de escolher o governante da nação. Um direito que deve ser exercido com responsabilidade por todos nós brasileiros.